O quanto você foi criticado na vida? Como que você se sente quando comete um erro? E o quanto você é capaz de aprender com esses erros? Eu quero te mostrar nesse vídeo algumas consequências sérias e que podem marcar negativamente a vida inteira de uma pessoa por causa de crítica e o excesso de exigências. E olha, eu falo de carteirinha. Fala, coroa! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Bora papear comigo? Olha, o assunto hoje é top. Então, quer saber? Vai lá e dá uma curtidinha nesse vídeo, porque o que eu tenho para te dizer aqui tem a ver com muita gente. Mas antes eu gostaria de dar um parêntese aqui para explicar umas coisinhas. Você que me acompanha aqui no canal, nas redes sociais, já percebeu que eu falo muito de mim, da minha vida, das coisas ruins que aconteceram comigo, obviamente que das coisas boas também. Eu dou exemplos, trechos da minha história, e muito do que eu falo realmente já foi motivo de muita dor para mim, mas também de muita superação. Aliás, é por isso que eu tô aqui. E é isso que é importante, porque o melhor conhecimento é aquele que vem das suas próprias experiências. É aquele conhecimento que eu chamo assim visceral. E isso faz com que eu consiga ser muito mais autêntica, verdadeira, apaixonada. A gente se conecta com as nossas experiências. A minha experiência, ela pode servir e muito para você. Não tem ninguém melhor para falar de mim do que eu. Apesar de eu ser psicóloga, eu sou como você. Meus pais são como qualquer pais. Não tem pai certo, pai errado. Cada um tem o pai que tem, cada um tem a história que tem. O problema sobre os erros, eles não estão nos erros em si, mas sim no modo como a gente dá significado a eles, lida com eles, com as nossas imperfeições. E isso acontece desde criança. A gente aprende que a gente deve ter vergonha de errar, que a gente deve ter medo de errar. Todos nós falamos, errar é humano. Se errar é humano, é um paradoxo a gente entender que errar é feio, que errar é vergonhoso, que ser imperfeito é humilhante. Me fala aí, deixa aí nos comentários, pelo menos uma crítica, um comentário desagradável que você ouvia com uma certa frequência na sua infância. Deixa nos comentários aí pra mim. Por que a gente exige tanto do outro? Por que a gente cobra tanta perfeição do outro? Critica tanto, reclama tanto dos erros e das imperfeições do outro? Pior ainda, da gente mesmo. Você já reparou o tanto que a gente é cruel na nossa autoexigência? Tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ficar mais calma, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente tem uma autocobrança, uma autoexigência desumana, cruel. Primeiro com a gente, e faz a mesma coisa com o outro. A gente projeta no outro o mesmo nível de exigência que a gente tem com a gente. Eu me lembro, na época que eu estava às voltas com a minha depressão, que eu tinha um mau humor péssimo, eu lembro que eu implicava com meus filhos com um copo que quebrava. Se ele sujava a mesa, se caía comida no colo deles, eu achava aquilo assim, o fim da picada. Eu muitas vezes tirava o garfo da mão deles para eles não se sujarem, e aí eu mesma dava. Acabou que eles criaram um vínculo de dependência comigo, de eu ter que dar comida na boca para eles, porque eu não queria depois ter o trabalho, ou que eles ficassem sujos, aquilo me incomodava, mas eu não conseguia me livrar disso. E isso é péssimo, né? Quantos copos hoje eu não quebro? Eu deixo muita coisa cair. Bom, e daí? A gente profetiza um futuro para essa criança catastrófico, tipo assim, menino, que é isso? Que menino desengonçado, você não dá conta de nada, o que vai ser de você na vida? Por causa de um copo que quebrou. Tem menino que leva bronca porque caiu, porque tomou tombo. Que menino que não cai, não toma tombo, né? Qual que é o nosso equívoco aqui?
E é muito importante, quando a gente chama a atenção de uma criança e fazer uma crítica, falando da personalidade da pessoa, do caráter da pessoa, do ser da pessoa. Menino, você é um inútil, você é um desleixado, você não vai dar nada não, você não tem jeito não. Ou então quando o marido fala, você é uma chata, repetitiva, não aguento mais, nossa, você só sabe reclamar, você é uma reclamona. Isso você está falando da pessoa, do ser da pessoa, ao invés da gente falar do comportamento e não o ser da pessoa. Cada um tem um modo de ser. Não é esse ser que deve ser corrigido. O que deve ser corrigido é o comportamento. Então, quando você fala do comportamento, você não fere a pessoa. Você não fere a autoestima da pessoa. Você não fere a imagem que ela está construindo sobre ela. No caso de uma criança. Você pode falar, filho, outro copo. É importante que você tome cuidado e ensine a essa criança como segurar. Quanto é perigoso ela quebrar o copo. Fale, tenha mais cuidado da próxima vez. Mas ao invés disso, a gente dá a entender para uma criança, por exemplo, quanto ela é ruim porque ela quebrou um copo, quanto ela é feia porque ela gritou, quanto ela é ruim porque ela brigou com um coleguinha. É importante que fique muito claro que existe uma diferença enorme entre fazer uma crítica, repreender, falar sobre um comportamento ou falar do ser. Você é isso, você é aquilo. Quando você fala você é, você está dando uma continuidade, você está dizendo que essa pessoa é isso para sempre. Quando você fala de algo que é transitório, você está muito desatento. É diferente de você falar você é desatento. Entende a diferença? Enquanto um tá tudo bem, o outro fere. Quando a gente cresce vivenciando críticas, a gente toma decisões inconscientes, crenças a respeito de nós, convicções a respeito de nós mesmos, o tipo de pessoa que a gente é. A primeira delas toma uma decisão, que eu já falei, inconsciente, de que elas são más, que elas são ruins. Eu não tenho jeito mesmo não, eu sou uma pessoa má. E elas se sentem inadequadas, são pessoas que sentem dificuldade de se adaptarem, que não são aceitas, que são ruins. A segunda, ela não se arrisca, ela não vai muito longe, porque ela tem medo de errar. Ela tem medo de ser humilhada, ela tem medo de ser criticada, tem medo de ser denegrida. Ela tem medo de não ser aceita. A terceira decisão que algumas pessoas tomam é de bajularem, serem bajuladores. Sabe aquele puxa-saco? São pessoas extremamente inseguras. Por uma necessidade de aceitação tão grande, elas se tornam bajuladores, que foram tão criticadas, tão humilhadas na infância, que elas desenvolveram essa característica. E o quarto tipo de pessoa são aquelas pessoas que mentem, que são dissimuladas, que para não mostrar que errou, que para não descobrirem que ela fez besteira, ela mente, ela oculta, ela esconde. Quem nunca conheceu uma pessoa dessa? Então, o que isso significa? Que todos nós criamos máscaras, todos nós temos um pouco dessas 4 características aqui, umas em maior, outras em menor grau. Por exemplo, quando eu comecei a fazer os vídeos, era muito difícil, eu fazia 10, 15, 20 vídeos antes de eu postar nas redes sociais. Tamanho medo que eu tinha do ridículo, das pessoas não gostarem, de eu fazer feio. Para não correr esse risco de ser humilhada, de ser criticada, eu não fazia. Quantos de nós nos impedimos de experimentar coisas novas, até de fazer uma transição de carreira, até de falar para aquela pessoa que você conheceu e que está gostando, que gosta dela. Tô falando e tô esquecendo das dicas. Bora lá, se inscreve aí no canal que eu já vou passar agora as dicas para você. A primeira dica é autocompaixão. Seja generoso com você, tenha respeito pela sua imperfeição. Não rejeite aquilo que te incomoda. Eu não tô dizendo para você baixar
abaixar a cabeça para isso, não, mas tenha um pouco de compaixão por você, pela sua vulnerabilidade. A segunda coisa, aprenda com seus erros. Entenda que os erros estão no mundo, acontecem, não é para nos infernizar a vida, é para que a gente cresça, para que a gente evolua. E é muito importante que a gente passa essa ideia para os nossos filhos desde pequeno. Eles não têm do que se envergonhar com os fracassos e com os erros. Eles têm que olhar para esses fracassos e erros e se fortalecerem com eles através do aprendizado que eles têm para oferecer. Terceira dica, reconheça a humanidade do momento que você está vivendo, da sua dor. Assim como você está se sentindo agora, se você estiver sofrendo por alguma coisa, milhares de pessoas estão no mesmo barco que você. Você não é a única, você não sofre sozinha. Quarta dica, não se chicoteie, não cobre tanto de você, não seja tão exigente. A perfeição não faz bem para você. Ela traz a você um estresse e uma autocobrança que não te faz bem. A quinta dica, seja assim com as pessoas. Procura ser generosa com as pessoas. Procura ser mais complacente, mais compassiva. Você não sabe a batalha que o outro está travando dentro dele. Você não sabe o momento existencial, o momento de vida que o outro está passando. Empatia. E a última dica, se você não conseguir fazer isso, procura a ajuda de um profissional para você ter mais autoconhecimento. Só o autoconhecimento vai te ajudar nesse processo. Ó, o papo tá bom, o papo tá legal, mas ó, tchau, tchau.